Graça e paz, com muita alegria, estamos aqui no momento Faça Parte da Minha Rotina, momento a qual terá uma palavra profética sobre a tua vida, de um devocional, de um estudo diário e uma oração poderosa também dentro desse tema. E hoje nós vamos tratar um assunto muito importante, vencendo o medo, superando o medo. Medo é uma coisa que todos nós temos. O medo, ele até é um sistema de defesa que a pessoa tem. Então, se ela está num lugar muito alto, ela olha para baixo, ela sente o medo naturalmente, porque se ela cair dali, a probabilidade de ela ir para o espaço é grande, de ela falecer é grande. Então, o medo, ele é um mecanismo de defesa, porém, existe um sistema do mundo, um sistema maligno que eu quero te mostrar hoje, que ele tenta implantar o medo em você de coisas que você não deveria ter medo. Então, o mundo, ele jaz no maligno. A Bíblia diz que ele jaz no maligno. Então, ele tenta colocar medo de você casar e ser feliz, medo de você tomar decisão, medo de você abrir um negócio, de você ter o seu próprio negócio, medo de você tentar coisas novas. Então, o mundo, ele tenta colocar medo sobre a gente, né? Então, você vê que uma pessoa, ela fica assistindo televisão, por exemplo, ela fica vendo aqueles programas de televisão que pega uma tragédia e fica ali, martelando o dia inteiro naquela tragédia. Você sai daquele canal, você volta para aquele canal, tá aquela tragédia martelando. E aí a pessoa que está assistindo aquilo lá fica com medo de sair de casa, fica com síndrome do pânico. E aí ela vai ficando paralisada, neutralizada, ficando com preocupações e ficando assim mais em casa, assistindo mais, dando mais audiência, e aí as redes de televisão gostam, né? Então, uma coisa puxa a outra. O sistema está tentando seduzir você para um buraco, para um abismo, mas a palavra de Deus, ela te diz, não tenha medo. Quando Deus disse para Josué, capítulo Josué 1, versículo 9, não foi isso que eu vos ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem se assuste, porque o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que você andar. Então, você não terá medo estando o Senhor teu Deus caminhando contigo. E como que Deus estaria com Josué? Falando assim, não aparte teus olhos do livro dessa lei, medita nele de dia, medita nele de noite. Então, é a meditação da palavra do Senhor, porque a gente vê a conquista que Davi teve. Davi teve uma conquista incrível, derrubou um gigante e por aí afora. Só que Josué, ele não derrubou um gigante, ele entrou em uma terra de gigante e derrubou uma nação de gigantes. E ninguém fala disso. Então, quando você tem coragem dada pela palavra de Deus, você tem uma fé, uma ousadia para vencer seus medos, para superar seus medos. A indústria cinematográfica trabalha muito com filmes de terror, tentando jogar medo sobre as pessoas. A época dessa pandemia que passamos aí, ela teve um momento que ela ficou colocando pânico nas pessoas. Então o pânico vai gerando medo, as pessoas não saíam de casa, as pessoas ficaram desesperadas e teve gente que começou a morrer sem ter a enfermidade. Então o que acontece? O medo, ele gera um sentimento na pessoa de falta de fé. E a falta de fé, a pessoa fica vulnerável. Você sabe que Jó dizia assim, o que eu mais temia me sobreveio. O que quer dizer isso? Porque todos os dias ele sacrificava por ele e sacrificava pelos seus filhos. Mas peraí, os filhos que têm que fazer sacrifício por si, eles que têm que cuidarem da vida deles. Mas Jó tinha tanto medo de perder os filhos que ele fazia sacrifício diário pelos seus filhos. E aí o que mais temia aconteceu, os filhos dele morreram.
entraram pelo espírito do medo na vida. O inimigo não foi falar com Deus ali, quando se apresentava os filhos de Deus: olha, viste teu servo Jó, homem fiel, quero ver se eu tocar nas coisas dele, tocar na família dele. E aí, qual foi a brecha? Porque Satanás ele só entra se tiver brecha. A brecha que ele entrou na vida de Jó foi o medo, porque Jó disse assim: o que eu mais temia me sobreveio. Então o medo é uma brecha que a gente às vezes deixa para o inimigo atuar em áreas da nossa vida. Então as áreas que nós temos medo, nós temos que bombardear a palavra de Deus para superar o medo e ter coragem e avançar na coragem. Então, as áreas de dificuldade, as áreas de fragilidade, as áreas de medo, são as áreas que você vai usar o antídoto da serpente usando a palavra de Deus. Cada um tem uma área diferente de medo. Eu narrei esses dias que eu fui para Manaus com a minha esposa, e lá tinha uma tribo indígena que a gente chegou de barco ali, e ali você pagava para tirar selfie com aqueles animais. E tinha uma anaconda, uma sucuri, né, enorme. Não sei se sucuri e anaconda é a mesma cobra, mas era aquelas cobras enormes, que é mais de 5 metros de comprimento. E o índio estava tirando foto com as pessoas enroladas na cobra. Eu falei: Simone, eu falei para minha esposa, eu quero tirar uma foto, porque eu tinha muito medo de serpente, tinha pavor, e eu vi uma oportunidade de eu vencer o meu medo. E eu fiquei meio assustado, porque ela ficava se mexendo, ela tem milhares de escamas que se movem assim individualmente, gelada, e a hora que ela ficou sobre meu ombro, deu um pânico em mim, mas ali eu fui respirando, fui superando e fiquei ali. Sabe, hoje eu venci esse medo. Não vou falar que eu vou encontrar uma, né, aquela lá é semi-domesticada, numa tribo indígena, né? Mas o que eu quero dizer para você é que você vai superar os seus medos e a palavra de Deus vai te ajudar muito. E eu quero orar para isso. Qual é o seu medo? Você está com medo do que agora? Tem gente que deixa de ter um celular bom porque acha que se o bandido roubar, vai perder. Tem gente que tem medo de ter um carro bom, tem gente que tem medo de sair arrumada, tem gente que tem medo de ter alguma coisa, tem gente que está com medo de pintar a casa que vai chamar a atenção de bandido. Então, até onde é saudável o medo? Do que você tem medo? Quais são os seus medos? Teve gente que teve uma frustração amorosa e tem medo de se entregar novamente, de buscar uma pessoa para a vida dela e fica sozinha. Já conheci pessoas que ficaram sozinhas. Tem gente que tem medo de congregar novamente na igreja porque um dia aconteceu algo que ela não gostou e ela ficou paralisada. Então é tempo de você superar os seus medos. É tempo de você entender que se você tem a palavra de Deus te enchendo de promessa, te enchendo de promessas de Deus, de palavras de vitória, o medo vai ser sucumbido na tua vida e você vai substituir o medo por ousadia e coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é superar o medo. Então, o medo foi feito para ser vencido. É claro que tudo que é desequilibrado é perigoso. Tem pessoas que são viciadas em adrenalina. Pessoas que pulam de paraquedas, pulam de bungee jump, pulam de lugares altíssimos, pulam de penhasco em riachos. Enfim, tudo é um equilíbrio também. Porque já vi muitas pessoas também que acabaram perdendo a vida nessas situações de risco. Que a Bíblia diz: o tolo vê o risco e atravessa e vai para cima do risco. E o sábio vê o risco e atravessa, vai para o outro lado. Então é claro que nós temos que fugir de situações perigosas para a nossa vida, né? E aí assim a gente vai ser prudente, mas também, se chegar a uma situação em qual você tem que demonstrar coragem, Deus te dará coragem. Eu quero orar para que Deus te dê ousadia, te dê discernimento, te dê uma sabedoria do céu, porque
você é forte e corajoso, não te chamei eu? Deus disse isso para Josué e eu digo para você. Seja forte e corajoso, somente não temas, não aparte de você o livro dessa lei e medita nele. Ele vai te dar coragem, ele vai te dar ousadia, ele vai te dar intrepidez, você será cheio do Espírito Santo. Então eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar, quero ministrar o teu coração, coragem para enfrentar as adversidades, os problemas da vida, os problemas do cotidiano, cheio de intrepidez, cheio de coragem, lembrando que o Senhor tem os anjos acampados ao redor daqueles que o temem. Você está aqui porque você teme o Senhor, você está me ouvindo porque você teme o Senhor, os anjos do Senhor estão acampados ao redor de você. Então vamos para cima, cheio de coragem, cheio de ousadia, e que Deus vai abençoar. Eu quero orar pela tua vida. Pai, apresento o teu filho que está recebendo essa palavra, a unção de Deus toca, ministra, mostrando, Pai, o quanto ele é precioso, comprado como a menina dos seus olhos, para ter coragem, intrepidez, ousadia, sabedoria, e que ele saia revestido de coragem, de ousadia, para vencer o seu dia, para vencer as batalhas, para crescer na fé, para crescer no conhecimento, e o céu se abra de uma maneira poderosa e extraordinária. Em nome de Jesus eu te abençoo, no corpo, na alma e no espírito. Seja corajoso, seja ousado e não temas, amém? Então, se você conhece alguém que está passando por uma síndrome do pânico, situação aí que está com medo, manda esse vídeo para ela, fala, olha, seja corajoso, escuta essa palavra que Deus vai te abençoar. Deus abençoe o teu dia, graça e paz.